Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fanny, que bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago uma review de Sonic Unleashed, que é o jogo mais injustiçado da indústria dos videogames, mas na minha opinião é o melhor jogo da série. E avisando que estarei fazendo a review da versão HD do jogo, que é de PlayStation 3 e Xbox 360, mais exatamente a versão retrô no Xbox One S. Então chega de enrolação e bora para a review de Sonic Unleashed. Sem dúvidas, esse é o jogo mais bem produzido da série Sonic. A Sonic Team caprichou em todos os pontos, até os mínimos detalhes. Com boa história, ótimos gráficos, boa jogabilidade, ótima trilha sonora e uma incrível longevidade. Falando da história, ela começa no início dos tempos, quando o planeta Terra foi criado. Quando a Terra surgiu, duas entidades opostas surgiram juntamente com ela, que se chamam Dark Gaia e Light Gaia. As informações sobre a origem de ambos é desconhecida. Eles fazem parte de um ciclo natural do planeta Terra. Os dois ficam adormecidos no centro do planeta. Enquanto isso, Dark Gaia absorve toda a energia negativa mandada na superfície terrestre. E quando chega a hora de despertar, ele desperta em sua forma perfeita para destruir o planeta. Já o Light Gaia, ele também desperta e pega o mundo destruído e reconstrói. Além de batalhar contra Dark Gaia e reconstruir o planeta, Light Gaia também sela ambos para que fiquem adormecidos novamente durante 1000 anos. Esse ciclo repetiu durante toda a história do planeta Terra. Também é possível que os templos de Gaia e as Esmeraldas do Caos surgiram juntamente com ambos. Quando uma esmeralda é colocada no altar de dentro de um templo, uma parte do continente destruído por Dark Gaia é restaurada. Light Gaia também usa o poder dos templos e das Esmeraldas do Caos para derrotar Dark Gaia. Existem teorias que dizem que as Esmeraldas do Caos foram criadas pelos deuses e enviadas à Terra com missão de dar poder a Light Gaia para destruir sua contraparte. Cerca de 10.000 anos depois, houve o último desastre e as pessoas que conhecemos hoje já existiam. Após todo o desastre e o retorno das duas entidades ao centro da Terra, os povos da antiguidade criaram uma enciclopédia conhecida como Manuscritos de Gaia. Nela estava escrito todo o conhecimento que eles tinham sobre o assunto, explicando a história de ambos e a localização dos templos. Hoje em dia, os manuscritos de Gaia estão em posse do professor Pico, um velhinho com cerca de 80 anos que se formou na Universidade de Spagônia. Ele é conhecido no mundo inteiro pelo seu imenso conhecimento em literatura da antiguidade. Sabendo disso, Eggman sequestra Pickle para ler os manuscritos de Gaia e poder dominar o mundo de alguma forma. Após saber tudo sobre os desastres e as entidades, Eggman cria um plano para acordar Dark Gaia e dominar o mundo. Ele cria uma máquina imensa em forma de nave para tirar o raio dela, o que faria com que Dark Gaia despertasse e a cada continente da Terra se parte. Mas para fazer isso, ele precisava das Esmeraldas do Caos. Assim, Eggman cria uma frota imensa de naves no espaço para atrair o Sonic. Assim, Sonic chega lá e sai destruindo tudo. Eggman entra dentro de seu robô Egg Dragoon e ele agarra Sonic, mas aí Sonic absorve o poder das Esmeraldas do Caos e vira Super Sonic. Super Sonic destrói Egg Dragoon e Eggman começa a fugir de Sonic até aquela nave que na verdade é o raio que vai despertar Dark Gaia. Após ambos chegarem lá, Eggman começa a pedir desculpas ao Sonic, dizendo que ele está arrependido. Aí Sonic começa a dar umas lições de moral para ele. Mas na verdade, Eggman estava enganando o Sonic. E ele aperta um botão em um controle que ativa uma máquina que prende o Sonic em raios e absorve o poder das esmeraldas. Assim, o raio é disparado na Terra, fazendo com que Dark Gaia despertasse e a Terra se partisse em pedaços.
Sonic absorve um pouco da energia de Dark Gaia e isso faz ele se transformar em uma fera chamada Werehog. É assim que começa o jogo. Para infelicidade de Eggman, Dark Gaia acordou de uma forma muito prematura. Assim, seu corpo acaba se difamando em milhares de bichinhos pretos, conhecido como Dark Gaia Minion, que só aparecem à noite. Enquanto Sonic cai na terra, no meio do ar, ele começa a flutuar dentro de um círculo verde, mas depois do círculo desapareceu, o que não adiantou de nada e fez ele cair de cara no chão. Assim, Sonic encontra uma criatura que estava caída e ela acorda. Ela fica com medo do Sonic em forma de lobo e Sonic fala que está tudo bem. A criatura conta que bateu a cabeça em algum lugar e não se lembra de nada. E assim Sonic promete que vai ajudá-la a recuperar sua memória. Quando o dia amanhece, Sonic volta para sua forma normal e ele descobre que o poder de Dark Gaia só tinha efeito à noite. Quando Sonic e a criatura chegam na cidade de Apotos, a criatura fica admirada num sorvete gigante recheado chamado Supremo Chip Sundae de chocolate. Enquanto Sonic e a criatura ficam se falando, Sonic tem a ideia de chamá-lo de Chip até o fim do mistério. A criatura adora o nome e ele passa a se chamar de Chip. Depois de chegar a noite, Sonic e Chip se encontram com Tails, à noite cercado por Dark Gaia Minions, pequenos e altos. Ele disse que a pessoa que podia ajudá-los nessa aventura era o Professor Pickles, mas que ele ainda estava em posse do Dr. Eggman. Após resgatar Pickles de seu cativeiro, ele conta para o trio tudo sobre Dark Gaia e os tempos. E assim chega a hora de mais uma aventura. Agora, Sonic e Chip estão em busca dos tempos para restaurar os continentes e Sonic estará ajudando Chip a descobrir o seu passado. Falando em jogabilidade, o jogo tem um sistema de dia e noite que irá definir com quem você vai jogar. Com o Sonic tradicional de dia, que o objetivo é chegar até o final da fase dando boost, que é uma habilidade extraída do Sonic Rush, que se você apertar um botão, o Sonic dá um turbo. Para ganhar a habilidade, você precisará preencher uma barrinha, pegando anéis e derrotando inimigos, também desviando de obstáculos. O jogo também tem um sistema de câmera que muda para bidimensional no meio da fase. Na câmera 3D você corre desfreadamente e apreciando os belos cenários das fases. Na câmera 2D é focado nas sessões de plataforma, dando home attack nos inimigos e deslizamentos. Mas mesmo assim, na câmera 3D tem algumas sessões de plataforma e nas 2D corrida desenfreada. E ao longo da aventura você coletará upgrades como o de Sonic Adventure. Só que diferente desse, não participará da vestimenta do personagem. E além disso, você poderá voltar nas fases para acessar novos caminhos. Nas fases de noite com o Sonic em sua forma lobo, que conta com uma jogabilidade hack and slash de God of War, que estava famoso na época. E também com partes de resolução de simples enigmas e derrota de inimigos. O Werehog ao longo da aventura pode conseguir mais de 40 habilidades diferentes, que vão desde o confronto direto, ataques aéreos, agarrar o inimigo e ataques especiais. E também podendo ativar uma função chamada Unleashed Mode, que só pode ser usada ao preencher uma barra com energias rosadas, chamadas de Dark Gaia Forces, que ele fica temporariamente mais rápido, forte e com uma defesa melhor. Ao final de cada fase, um rank será obtido de acordo com sua performance na fase. Será do rank E sendo o pior e o rank S sendo o melhor.
Para evoluir o personagem, aplicaram um sistema de níveis igual aos jogos RPG. Com o Hedgehog tem opções como ter novas habilidades, aumentar a força, a barra de vida, o tempo de modo do Unleashed e o escudo. O Sonic moderno também pode aumentar ainda mais a sua velocidade e ampliando a duração da barra que te dá a habilidade Boost. Quando você derrota os inimigos, eles liberam cristais amarelos chamados Chaos Orb, que te dão pontos de experiência. O jogo também tem minigame chamado Tornado Defense, que o Sonic está em cima do avião Tornado de Tails, que o objetivo é atirar nos inimigos apertando os botões que aparecem na tela. E finalizando, o jogo também tem mundos abertos que se chamam Hub Worlds, que servem para explorar e conversar com os personagens secundários, que alguns dão dicas para onde ir e são bem trabalhados. E também aqueles que te dão coisas em troca de anéis que são coletados ao passar de fase. Eles não interferem na aventura principal, mas eles são extras. Muitos deles dão missões novas. Os extras podem ser encontrados durante as fases de Sonic e o Hedgehog, no objetivo que pode ser um disco de vinil, que contém músicas, uma fita de VHS, que são vídeos, e livros que contêm artworks. Esses objetos geralmente são escondidos em diversos caminhos, possuindo mais de um por fase, fazendo com que o jogador tenha de passar pela mesma fase caso queira encontrá-los. Ao finalizar a fase, é exibido junto com o número de medalhas do Sol e da Lua o que foi liberado. Os extras também podem ser encontrados nas lojas das vilas, onde terá que pegar certa quantidade de anéis para obtê-lo. Ao também entregar souvenirs ao professor, ele pode, dependendo do que for, entregar-lhe um extra, que normalmente é um artbook ou medalhas. Para gráficos sofisticados, Hashimoto inclui um sistema de iluminação global que ele mesmo desenvolveu ao longo de 3 anos e a batizou de Hedgehog Engine. Basicamente, o motor permite que haja uma fonte de luz em um lugar determinado e essa reflete em todos os objetos do cenário, resultando em efeitos de luz e sombra hiperrealistas, algo que até então só era possível em filmes de computação gráfica. Além disso, a engine possui uma tecnologia chamada Light Field, deixando o personagem compatível com a iluminação do ambiente. Aproveitando o realismo, Hashimoto queria que as fases fossem inspiradas em países do mundo real, deixando a proposta do jogo mais legal. A trilha sonora do Sonic Unleashed foi composta pela mesma equipe que criou a do Sonic 2006, só que o rock presente desde o primeiro Sonic Adventure sai de cena. Agora é orquestrada e tocada pela Orquestra Filarmônica de Tóquio, explorando os elementos culturais de cada país, que enriquece ainda mais a trilha sonora. A otimização do jogo é de longe ruim, rodando a 30 frames por segundo. No gameplay de ambos os Sonics existe uma queda de frames. No PlayStation 3 é bem pior que no console da Microsoft, mas não chega a atrapalhar o gameplay. Se for para escolher, escolha a versão de Xbox 360. Ou se tiver com um bom dinheiro, recomendo a versão de Xbox Series que roda fixo nos 30 frames e não cai como na Django Joyride, tendo uma experiência melhor. A versão de PS3 é mais serrilhado o jogo. Tem uma coloração na iluminação mais azulada e Draw Distance no PS3 é pior. Na Rooftop Run Act 1 dá para você ver que tem um prédio que some do nada e no Hub World chamar também. E o loading dessa versão é maior. O jogo tem sim os seus problemas. Um deles é que o Hedgehog
mesmo sendo bem produzido, a jogabilidade dele é sem contexto. Como o Takashi Iizuka disse, as fases de dia é o que Sonic foi feito para ser. Ele não combina com a série Sonic. E a coleta de medalhas quebra muito o ritmo da aventura em vez de aumentar a longevidade, tendo que ser obrigado a voltar nas fases para prosseguir no jogo. Para mim, até deveria ser um extra para fazer 100%, assim aumentando a longevidade. E a câmera do jogo é ótima, só que às vezes nas fases do Warhog ela falha raramente. E a nova equipe da Sonic Team acabou exagerando ao resetar tudo que foi feito na série até então. A Angel Island de Sonic 3 não aparece no mapa do mundo e os personagens icônicos fizeram falta. Só tem o Tails e a Amy com papéis pequenos. E no jogo tem quedas de frame rates, que é ainda mais pior no PlayStation 3, que são frequentes, levando a várias mortes. No console da Microsoft não atrapalha no gameplay. Mesmo com esses erros, eu tenho esse jogo como o meu favorito da série Sonic. Afinal, ele tem uma ótima história, com cenas emocionantes e épicas, ótimos gráficos, boas jogabilidades tanto para o Sonic tradicional e para o Warhog, e uma trilha sonora ótima. Mas enfim, esse é o Sonic Unleashed. Ele não é tão ruim quanto dizem. Os canais da época exageraram e até dando uma nota menor do que deram pro Sonic 2005. Isso não faz sentido. Bando de classicista. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like para ajudar na divulgação. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações de vídeos. Valeu e falou!